Vou fazer algo diferente nesse vídeo, tá? Eu vou comentar, veja só, o tema da redação do Enem 2021, que foi invisibilidade, registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Antes de continuar, eu preciso que você entenda a proposta desse vídeo aqui, é muito importante entender com calma. A ideia central aqui é mostrar que precisamos de repertório e que coisas que parecem fúteis, como por exemplo filmes, séries ou demais coisas da cultura pop, podem sim nos ajudar a raciocinar e então criar uma linha de pensamento sobre algum tema que nos apareça em vida, como por exemplo a redação do Enem, né? Eu não vou entrar aqui nas competências da correção, no que deveria ser feito ou deixar de ser feito e por aí vai. Eu quero ajudar vocês a não deixar as coisas que pareçam simples, ou que parecem simples, melhor dizendo, passarem apenas como coisas simples, mas sim como coisas que importam na sua formação aí intelectual. Aproveita para dar uma olhada se você já se inscreveu nesse canal e também cogita deixar um like até o final do vídeo. Muito obrigado. De cara, eu achei um tema bem complicado, tá? As palavras-chave são invisibilidade e registro civil, né? Porém, o tema amarra isso à questão da cidadania no Brasil, que acho que é quando as coisas se complicam um pouco mais. Lendo a prova inteira, o tema fica mais amarrado ainda à questão da identidade, do RG, da certidão de nascimento e por aí vai. É um tema muito complexo que requer muito repertório para conseguir sair do lugar comum de que é, entre aspas, aí, importante se registrar, ou de que a Constituição é isso e aquilo outro e tudo mais. Por isso, vamos bem além dos subtemas básicos que podem ser aplicados praticamente a qualquer redação dos últimos anos do Enem. O primeiro filme que me vem à cabeça foi A Identidade Bourne, né? Lá a gente vê um homem sendo resgatado no meio do mar, à beira da morte. Ele não sabe o seu nome, sua origem, quais eram as suas atividades, ele não sabe absolutamente nada sobre si. A ânsia daquele que conhecemos como Jason Bourne é entender quem ele é e, para tanto, ele não medirá esforços físicos. Tampouco mentais também. Curioso notar aqui é que, independente de ele estar ou deixar de estar com a identidade dele, não faz com que ele, o Jason Bourne, deixe de ser um mega agente especial, né? Com habilidades físicas quase sobre-humanas e com habilidades de percepção também acima da média. Ao não ter contato com a sua identidade, ou seja, com a sua história registrada, será que o Jason Bourne deixa de ser ele mesmo? Essa pergunta pode ser um belíssimo fio condutor para se perguntar se é o registro civil, né, ou seja, a certidão de nascimento ou o RG, que nos define de fato como um cidadão. Até porque tudo que o Estado quer naquele momento é que ele não se encontre, né? Ele, no caso, Jason Bourne, que ele não encontre a sua identidade. E por outro lado, se ele busca com tanto vigor entender perfeitamente quem ele é, talvez o registro esteja sim associado a como nos vemos dentro de uma roda que gira apesar da gente. Durante a pandemia, vários cidadãos brasileiros deixaram de ter o auxílio emergencial em suas contas, porque não tinham aí um registro civil válido. Os casos e os motivos são diversos, desde crianças abandonadas e que cresceram sem essa burocracia, até a falta de entendimento de mundo de algumas pessoas. Sem falar também sobre o descaso do Estado em estar presente não só para cobrar, mas também para suportar, ou seja, para ensinar, para dar suporte, né? Afinal, qual é a real função do registro civil? É pra gente ou é pra eles? E aí a gente começa a entrar um pouquinho mais nesse tema, por isso vamos falar de Marvel. No arco Guerra Civil, lá nos quadrinhos da editora, temos os heróis se dividindo em dois lados. Um lado quer aceitar o registro civil dos heróis ali pelo governo e para o governo, e o outro lado não quer aceitar isso. Dentre várias argumentações, um lado diz que é importante ter o registro civil, porque dessa forma eles serão vistos pelo Estado, cuidados pelo Estado, mas também serão julgados caso as coisas aí saiam do controle, né? Saia da normalidade. O outro lado, dentre várias argumentações também, acha que vai colocar em risco os seus entes queridos e nem sempre demonstra necessidade de ser assessorado, pois se vê como autossuficiente ou em alguns casos até acha que se o Estado estiver presente, a sua luta vai ser
atrapalhada. O filme que adapta esse arco fabuloso nos quadrinhos nem calça os sapatos das discussões, como por exemplo, o fato de que existe visivelmente uma espécie de casta entre os heróis, ou seja, heróis mais benquistos esteticamente, heróis mais benquistos pela forma como agem, e assim como também existem aqueles X-Men, por exemplo, chamados de aberrações, ou também os chamados anti-heróis, cujas atividades nem sempre condizem com as leis, mas que resolvem muitas coisas que as leis não conseguem resolver sozinhas, obviamente dentro daquele cenário, né? Veja só, é muito mais fácil pro Tony Stark ser aceito pelo Estado, afinal, ele aqui é um homem rico, né? Rico, branco, hétero, e cujas invenções ajudaram bastante o Estado a vencer guerras, invadir terras alheias e por aí vai, né? Então será tão fácil assim para outros personagens? Perguntemos ao Isaiah Bradley se ele gostaria de ser registrado aí, um registro civil dos super-heróis, no caso da série Falcão e o Soldado Invernal, mas também tem os quadrinhos. Isaiah Bradley tem um vídeo sobre ele que explica bastante porque às vezes alguns escolhem viver à margem. Daí surge a famigerada palavra marginal, que não necessariamente quer dizer algo ruim. Toda essa questão leva à pergunta de por que algumas pessoas não se registram, né? É tão simples a redução que é feita com relação à falta de informação? Ou será que essas pessoas realmente veem o Estado como esse pai condutor em vez de um pai cobrador? O cidadão, ele é menos cidadão porque a ele não foi atribuído um número. Você deixaria um ser humano morrer na porta de um hospital por essa pessoa não estar portando um registro, um papel? O registro impede de passar fome? Esse tema cresce quando começamos a pensar se somos uma identidade, um número, um nome, ou se só somos e pronto. Vamos falar sobre ficção científica. Na verdade, vamos falar sobre a série Westworld e sobre o filme Ex Machina. Ambos, né, nos dois casos aí, vemos os androides indo à superfície da humanidade, ou seja, se misturando, buscando o que chamamos de singularidade ali de um ponto de vista psíquico, mas também que pode ser aplicada à questão da identidade também. De que adianta essa libertação se as máquinas não poderão ser cidadãos de fato? Percebe como na maioria das distopias, principalmente desse estilo, as máquinas identificaram que os seres humanos eram o problema? E isso muitas vezes acontecia pois nós não conseguimos lidar com o ser diferente, com algo que parece estar fora do nosso controle. No filme Matrix, mais precisamente numa animação que tem entre o primeiro, o segundo e o terceiro filme ali, que é o Animatrix, um robô que matou em legítima defesa o seu dono clama por seus direitos e por isso gostaria de ser julgado como se fosse um humano. Mas como julgar aquele ser, né? Ou melhor, como julgar aquela coisa, vamos colocar assim, para ficar mais absurdo ainda, que coisa que sequer faz parte de nós e menos ainda que tem uma identidade. Esse celular, ele tem um número de série. Tudo tem um número de série. Será que não basta como identidade? O filme Blade Runner nos vende uma caça aos replicantes, que são espécies de máquinas também. O humano caçador precisa ficar de frente ao replicante a fim de fazer várias perguntas. Caso passe, ótimo. Caso contrário, é um replicante e assim será encerrada a sua, entre muitas aspas, vida. Mas peraí. Não é só pedir a identidade, não é só pedir o registro civil e então tá tudo bem? Porque o registro civil não tem peso naquela realidade como tem na nossa realidade. Será que isso não é só uma transferência de responsabilidade? Eu não vou responder essas perguntas porque não é o meu objetivo aqui e porque eu quero ver vocês quebrando a cabeça nos comentários, com muito respeito a todas as opiniões. Ao fim, e a prova até cita a música, é preciso entendermos bem o que Zé Ramalho falou em Admirável Gado Novo, na abertura da novela na qual a música foi utilizada, e aí temos mais outra referência, mais outro repertório que parece vir do nada, né? A novela O Rei do Gado. Observa-se vários bois sendo marcados a ferro quente. É óbvio que eles sentem dor, mas é vendido que essa dor serve a um bem maior. Ou seja, que bem maior é esse, né? Saber a quem pertence aquele boi.
saber se ele tá numa terra dos Berdinazzi, numa terra dos Mezenga, entender para onde eles vão e também se eles podem ir para onde estão indo. Na música do Zé Ramalho, os bois somos nós. Nós que fazemos parte dessa massa, que damos muito mais do que recebemos e cujo tempo, né, ou melhor, a ferrugem vai nos consumindo até que não existimos mais. Povo marcado é realmente sinônimo de povo feliz? Responda essas perguntas colocando a questão dos refugiados no meio, e aí você vai surpreender bastante com essa questão aí da marcação do passaporte, da identidade, da RG e por aí vai. É preciso estar marcado para fazermos parte desse progresso e dos projetos do futuro? Temos que lidar que somos um número, somos um CPF, ou pelo menos um RG. O nome, cara, ele tá ali só porque é mais fácil chamar pelo avatar, no caso o nome, do que pelo número de série. Olha só eu, PH. Nem tem na minha identidade. Será que a grande solução para o tema proposto não é simplesmente falar sobre como o Estado nem sempre consegue ser soberano na cabeça das pessoas? Será que a grande proposta não seria termos um Estado que consiga ser aceito por todos, para todos e apesar de todos? Mas ao mesmo tempo, será que isso não é utópico? Será que as máquinas geralmente não estão certas? Talvez seja por isso que aceitemos a identidade ao vestir, por exemplo, uma camisa de um time de futebol ou uma camiseta que evoca o nosso gosto por Star Wars ou qualquer outro movimento cultural. O registro civil, em muitas realidades, nada mais é do que a transferência de uma responsabilidade que não é do ser humano em si. A Constituição não fala sobre sermos um número para sermos cuidados, assessorados, suportados, salvos, né? Ou ter o nosso caminho livre para sermos o que quisermos. E olha que eu nem discuti a questão de gênero e nome social. É um assunto que não me pertence, mas eu sei que pertence a muita gente que me acompanha aqui. Por isso, comenta. Afinal, eu quero saber quem são vocês, né? Deixe seu nome aqui embaixo também. Eu quero ajudar vocês, gente. Tô brincando, gente. Até a próxima. Espero que tenha sido útil. Um forte abraço em todos e tchau.